Salve, pessoal. Sexta-feira, 13 horas, mais uma vez a gente está com o Hora 13 aqui no ar pela Rede da Resistência e por alguns canais mais, pelo YouTube, pelo Facebook. Peço para quem está nos assistindo aí, enquanto a gente aguarda a chegada dos companheiros, das companheiras que vêm hoje para mais uma personalidade que aceitou o convite do Hora 13 para conversar sobre política pública numa perspectiva muito mais ampla. E quero agradecer aqui ao Daniel Balaban. Então, antes eu vou fazer a minha apresentação personalíssima aqui de como que eu cheguei ao nome do Daniel Balaban. Em 2005, quando eu tive a oportunidade de ir trabalhar no Ministério da Educação, eu ouvia muito o nome do Daniel Balaban, que na época era do FNDE, que na verdade é o fundo que financia toda a educação, né? Passado muito tempo, há pouco, eu estava assistindo aí um programa da ONU e daqui a pouco eu vejo esse nome, eu falei, Daniel Balaban, onde é que está? Está no Programa Mundial de Alimentação da ONU, diretor no Brasil. Então, não tem pessoa melhor para a gente conversar sobre política pública, com experiência de ter trabalhado na gestão pública e também nos organismos internacionais, então, para trazer essa perspectiva. Obrigado, Daniel, pela tua disponibilidade de vir conversar aqui no Hora 13. E, de imediato, eu falo, essa pergunta, assim, o problema da fome voltou a estar no nosso dia a dia, né? O Brasil implementou políticas aí de 2003 até 2013, conseguindo sair do mapa da fome mundial. Aí, de repente, se elege um novo governo que opta em encerrar o CONSEA, não prioriza a segurança alimentar, e aí vem uma pandemia e diz, não, o Brasil está empobrecendo mais por causa da pandemia. Na verdade, não é isso, né? A pandemia só está impulsionando esse problema que parece ser uma política de Estado. Bem-vindo, Daniel Balaban. Obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui contigo, aqui no programa Hora 13. Realmente, o assunto não é dos assuntos que nós gostaríamos de estar aqui conversando, mas realmente o Brasil atualmente voltou a estar com um contingente muito grande de pessoas abaixo da linha da miséria, que a gente chama de situação de insegurança alimentar e nutricional, que é um nome, né, mais pomposo para qualificar a fome, pessoas que estão em situação de fome. O que significa isso? Significa que são pessoas que agora, nesse momento, né, que estamos agora no momento do almoço, não têm o que comer, né, e não tem de onde tirar, não tem recurso. E hoje no Brasil, segundo as últimas estimativas, já são quase 20 milhões de pessoas nessa situação, é quase 10% da população brasileira. Um país tão rico, um país que produz tantos alimentos, um país que jamais poderia estar nessa situação. Então, é um problema muito sério, que nós temos que trabalhar, e principalmente, Ricardo, como você falou, eu converso muito, então tem me chamado, entrevistas, e tem repórteres que falam assim, a Covid trouxe a fome de volta. Não. Por favor, não cometam esse erro. A Covid não trouxe fome. A Covid trouxe um vírus que está matando muita gente. Agora, ela não é responsável pela fome. A fome foi um processo que, exatamente como o Ricardo falou, um processo de escolha, né, de governos, e que começaram a desinvestir recursos em políticas sociais que foram a base de sustentação para tirar o Brasil do mapa da fome no ano de 2014. Quando você para de desinvestir, o que é parar de desinvestir? Parar de colocar recursos no orçamento público. Isso aconteceu. E dos últimos cinco anos, pelo menos, os orçamentos vêm minguando de políticas sociais, e aquilo que eu falo sempre, Ricardo, é causa e efeito. Se você não investe, você vai colher os frutos daquele desinvestimento, e o fruto é esse que nós estamos vendo hoje, né? 20 milhões de pessoas nessa situação, uma situação terrível, onde você vê nas grandes cidades, principalmente, filas e filas quilométricas de pessoas tentando conseguir uma quentinha, tentando conseguir um alimento para si e para sua família. E é algo que não cabe, não combina com o Brasil, eu não aceito uma situação dessa, e nós não devemos nos acostumar com uma situação dessa e achar que isso é normal. Não, não é normal.
Daniel, me diz uma coisa, um assunto que é correlato, né? Que a gente vai falar, o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do planeta, né? No entanto, tem muito disso de commodity. Nós temos a agricultura familiar, que é realmente quem bota o alimento no prato da população, né? E esse conjunto de políticas públicas, que sim, tem que se importar com balança comercial favorável para o Brasil, quer dizer, o Brasil já é superavitário na exportação de commodities, né? Mas como é que pode um país que tem tanta capacidade para produzir alimentos ainda admitir que tenha fome? Eu acho que aquela frase do Pepe Mujica, que é o ex-presidente uruguaio, que fala assim, a fome é uma vergonha. Enquanto tiver algum ser humano passando fome, não interessa na tua cidade, no teu estado, no teu país. É uma vergonha para toda a humanidade. Qual é o papel do Brasil nisso tudo, nesses últimos 20 anos que tu tens acompanhado, trabalhado, vivido essa problemática? O Brasil, para vocês terem uma ideia, o Brasil virou o paradigma, ou seja, o exemplo para as Nações Unidas de país que conseguiu tirar o maior número de pessoas da extrema pobreza, né? E que tirando da extrema pobreza, logicamente está tirando da fome. Então, foram mais de 40, 50 milhões de pessoas que ingressaram na classe média e que saíram através de quê? Políticas sociais, investimento em políticas sociais. E se comprovou que esse é o melhor investimento que um país pode fazer na sua população, investir em gente, fazer com que as pessoas saiam dessa situação, essas pessoas vão para a classe média, e a classe média é aquela que consome, é aquela que produz, é aquela que trabalha, é aquela que paga impostos. Então, logicamente, o recurso, quanto mais gente na classe média, mais volta para o Estado em termos de impostos. Ou seja, é um círculo virtuoso. Eu não consigo entender por que as pessoas não conseguem entender que isso não é só no Brasil. Todos os países do mundo que investiram em políticas sociais, que fizeram esse trabalho, conseguiram se fortalecer e se desenvolver. O Pepe Mujica está completamente certo quando ele fala isso. E nenhum país é considerado realmente desenvolvido quando tem parte da sua população passando fome. Isso é um contrassenso. E ainda mais o caso brasileiro, que é o terceiro maior exportador de alimentos do mundo. Só o que o Brasil produz de alimentos alimenta 1 bilhão de pessoas em todo o planeta. E como que esse alimento ou seja, não é o suficiente? Temos alimentos suficientes, produzimos alimentos suficientes. O problema está no acesso a esses alimentos por parte da população e a questão da concentração de renda que faz com que grande parte da população brasileira não tenha condições de comprar um alimento saudável para si e para sua família. Então, esse trabalho que o Brasil fez até hoje tem reflexos, é o meu trabalho, inclusive, de ajudar países em desenvolvimento da África, da Ásia, da América Latina, a criarem políticas públicas, e criaram, eu posso falar aqui, passar uma outra live só falando de experiências desses países, experiências maravilhosas. Esses países conseguiram criar políticas e hoje estão se desenvolvendo. Hoje eu digo que a África subsaariana, abaixo do deserto Saara, a grande maioria dos países hoje entenderam, e dos governos entenderam, que eles jamais vão conseguir sair da extrema miséria se não investirem recursos fortemente em educação e na sua própria população através de políticas sociais. É a única forma de desenvolver um país. Então, a África passou por o continente africano por inúmeros problemas, inúmeras devastações, inúmeras situações econômicas, inclusive com os organismos como o FMI e Banco Mundial, que eles tiveram praticamente uma ruptura, e hoje eles estão se desenvolvendo fortemente através de investimentos públicos e investimentos sociais. Qualquer pessoa que estude pode fazer um estudo e ver o que está acontecendo. É o continente, inclusive, que mais cresce no mundo junto com a China, né? Então, por quê? Porque eles estão fazendo isso, eles se deram conta. Então, eu acho que é um contrassenso no Brasil, e eu falo isso como política de Estado, algo que a gente trabalha no mundo inteiro, né? Por quê? Que, ao cortar recursos do orçamento nas políticas sociais, praticamente não houve grita. O Congresso Nacional aprovou tranquilamente, ninguém fala. Então, Ricardo, nós temos hoje uma bancada forte, né, no Congresso Nacional, que a gente chama lá de bancada do boi, que cuida do agronegócio. O agronegócio é importantíssimo, mas eles não deixam faltar nada. O agronegócio não falta um único estímulo do governo federal para ajudar
os grandes produtores rurais. Mas, em contrapartida, falta estímulo, porque todas as políticas sociais para o pequeno agricultor familiar escassearam. E isso, eu não estou... qualquer pessoa que pegar o orçamento, peguem a peça orçamentária e vocês vão ver. Programa de aquisição de alimentos, programa de cisternas, né, os restaurantes populares, todos aqueles programas que foram desenvolvidos dentro do paradigma, né, de tentar acabar com a fome no Brasil, eles escassearam. E o pequeno agricultor familiar é o que mais precisa do apoio do Estado, ele não tem poupança. Hoje nós temos 4,5 milhões de famílias que são considerados pequenos agricultores familiares. E eles, cada vez que dá uma quebra na sua safra, eles ficam totalmente vulneráveis, são vulneráveis. Os recursos que eles têm são muito poucos, e são exatamente aqueles que produzem o alimento que nós consumimos e que são mais vulneráveis aos cortes no orçamento. Então, muitos deles acabam largando a sua gleba de terra, 1 hectare, 2 hectares, e fogem para as grandes cidades, buscando esperança para si e para sua família, e acabam se juntando ao contingente de pessoas sem emprego. Então, quem é que quer isso? Né? Por que ninguém vê? Será que ninguém pensa que cada vez que você toma uma medida, você tem reflexos? Nós somos sempre reflexos das medidas, das decisões que nós tomamos. Então, por que ninguém questiona? Eu acho que teria que estar começando a discutir, né, as causas, por que o Brasil voltou a essa situação e tentar resolver o problema. Não se resolve apenas dando comida, fazendo quentinha, fazendo cesta básica, isso ajuda, porque a fome não pode esperar, mas não resolve o problema. O problema da fome só se resolve através de políticas públicas, né, que sejam perenes, políticas de Estado, e que continuem fluindo e levando recursos para as populações mais vulneráveis. Pois tem alguns termos aí que a gente... Segurança alimentar, soberania alimentar, a capacidade do país poder dar alimento para toda a população. E eu ouço, às vezes, o tema, o mapa da fome. O Brasil voltou para o mapa da fome. Hoje, né, além de... Tem um papel muito importante desses organismos internacionais, e aqui a gente está falando de um centro de excelência contra a fome, de um programa mundial de alimentos... De que forma que esses organismos internacionais eles intervêm, né, e participam da construção da política pública, dando condições. Num país como o Brasil, em que há 3 esferas de poder, e qual é a relação que se tem entre municípios, entre o Estado, entre a União, com esses organismos? Tu que tens a experiência aí de trabalhar junto ao governo federal e fazendo essa relação, sabe, da dependência financeira que os municípios têm, que os estados... Como é que faz chegar lá embaixo, nesses quase 5 mil municípios que o Brasil tem? Ou mais de 5 mil? É uma excelente... mais de 5 mil. 5.570 praticamente. Mas a sua pergunta é fantástica, Ricardo. Por quê? Porque, primeiro, a gente tem que entender o que é um organismo como as Nações Unidas, a ONU. Nós fomos muito bombardeados nos últimos tempos. A ONU quer intervir, quer fazer... A ONU, na realidade, o próprio nome diz, Organização das Nações Unidas. Ela é uma congregação de 193 países que assinam e se juntam para tentar resolver problemas que são comuns a todos os países, e principalmente manter a paz no mundo. Eu digo sempre que a ONU não consegue resolver todos os problemas, mas se não tivesse a ONU, a gente já estaria na 4ª ou 5ª Guerra Mundial, com certeza. Né? Por mais que ela não tenha conseguido, não tenha grandes forças para conseguir intervir em situações, mas ela pelo menos tenta mitigar os problemas que existem. Né? O mundo pode não ser perfeito, mas ele seria muito pior se não tivesse ainda a ONU, né? Para tentar resolver os milhares de problemas que surgem todos os dias. Então, o Brasil é um dos signatários e o Brasil é um dos criadores, por isso que o Brasil está sempre lá, é o primeiro país que fala na ONU. Uma vez eu vi o Brasil é o primeiro país por causa da alfabeto. Eu disse, não, a Argentina começa com A, o Brasil é B. Então, o cara não sabe nem... As pessoas inventam, né, as histórias. Né? Então, o Brasil é extremamente importante, é um país importante, foi criador das Nações Unidas, e o multilateralismo, ele é extremamente importante. Se não fosse o multilateralismo, nós agora não teríamos vacina nenhuma
para vacinar a nossa população. É através do multilateralismo que os países estão se ajudando e fazendo com que as vacinas cheguem em todos os países do mundo. E várias outras situações. Então, nós não teríamos nem o celular que você está usando agora, essa tecnologia, se a gente não tivesse multilateralismo. Então, por que as pessoas podem ser contra os países estarem se organizando e se ajudando? Então, é muito importante, o PMA, o Programa Mundial de Alimentos, é a maior agência das Nações Unidas. Apesar de ser muito pouco conhecido, aqui no Brasil se conhece muito mais a FAO, porque é uma agência mais antiga, mas o PMA é a maior agência, é o que tem o maior contingente de pessoas trabalhando, e é aquela agência que leva alimentos às populações que estão desassistidas, onde estão tendo guerras, onde estão tendo conflitos. Agora nós temos lá em Mianmar um golpe militar e tem um contingente de pessoas que estão fugindo do país por várias outras questões. Então, tem um campo de refugiados, Ricardo, que fica, né, um pouquinho, quase na fronteira do Mianmar, e que tem 1 milhão de pessoas. Então, vocês imaginem, 4 vezes a população de Santa Maria num campo de refugiados, que você tem que levar, as pessoas estão fugindo, então tem que levar alimento, tem que levar água, tem que levar organização, tem que levar segurança, tem que colocar eles com barracas para poder dormir, tem que organizar tudo. Quem é que faz isso? A ONU, né? Porque nenhum país cuidou disso. Se não tivesse isso, as pessoas não teriam o que comer agora. E o PMA alimenta agora, nesse momento, ao redor do mundo, é pouco, 100 milhões de pessoas. Precisa, muito mais gente precisa, mas 100 milhões de pessoas recebem alimentos por conta do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. Então, o principal da ONU, que eu vejo, não é nem essa tarefa, que é imprescindível de ajudar os países, mas principal é fazer uma leitura dos processos e tentar ajudar os países para que não saiam do caminho correto e tentar ajudar as populações. Então, muitas vezes, o grande papel da ONU é fazer o que eu estou fazendo aqui agora, esclarecer a importância das políticas, ajudar outros países para mostrar a importância das políticas. O trabalho que a gente fez nos países africanos foi maravilhoso, porque nós tivemos que convencer os presidentes, os ministros, de que era importante tirar o recurso do orçamento deles, que é muito pequeno, e investir em política pública. E para isso a gente mostrou o caso brasileiro. E o caso brasileiro fez com que muitos políticos e muitos tomadores de decisão de vários países da Ásia, da África e aqui da América Latina tomassem a decisão de investir na sua população. Veja que coisa importante para o Brasil. O Brasil foi o exemplo para que esses países saíssem daquilo ali. E hoje, muitos deles poderiam estar aqui falando contigo, dizendo que foi a melhor decisão que eu tomei, porque eu coloquei o meu país no caminho da educação, eu coloquei o meu país no caminho do desenvolvimento ao tratar a política social como um tema de Estado e como um investimento, não um gasto, né? Mudar o termo. A política social não é um gasto, ele é um investimento, o melhor investimento que o país pode fazer, que é investir no desenvolvimento da sua população. Então, o trabalho da ONU, ele é principalmente esse, é gastar saliva, é tentar mostrar, é tentar convencer, é tentar levar os países para o caminho do desenvolvimento, não para o caminho de teorias conspiratórias e ideais malucos que toda hora estão surgindo por aí, né, com ideias. O pior de tudo é que cada vez que as pessoas criam essas teorias, né, mais gente, né, olha a vacina, a gente já tinha erradicado tanta doença no Brasil, e muita gente não quer mais tomar vacina porque o imbecil ou um idiota inventou que as vacinas fazem mal, ou tem um chip, ou sei lá, vão te controlar, vão mudar o teu cérebro. Quer dizer, olha o que as pessoas acreditam, né? Numa situação, nós erradicamos doenças no Brasil por conta da vacinação, né? E agora tem gente, eu não quero tomar a vacina da Covid, isso vai atrapalhar, inclusive, para a erradicação, o combate à própria Covid. Se tiver gente que não toma, essa pessoa vai ser, né, um ente ambulante que pode também propagar esse vírus para outras gerações de vírus, pelo fato de não querer tomar a vacina. Então, a gente tem que começar a fazer um questionamento mais racional das coisas. Vamos pensar, antes da gente aderir a essas ideias, a essas teorias, vamos pensar primeiro quanto custaria para criar um chip líquido para controlar as pessoas, se todo mundo já é controlado através disso aqui, ó. A gente já carrega o nosso chip conosco para onde a gente vai, a gente dorme com esse chip. Por que alguém ia criar um chip para botar dentro de uma vacina para te controlar? E quanto custa para fazer um negócio desse? Custo.
né? Então, essas coisas que as pessoas têm que começar a pensar e reagir a esse tipo de paranoia que foi disseminada ao redor do mundo. Valeu. Pessoal que está chegando aí, pessoal que está chegando agora aqui no canal da Resistência, ou pelo canal do Mandato Blatt, do Pimenta, está acompanhando aqui o Daniel Balaban, que é diretor do Centro de Excelência contra a Fome, representante do PMA, o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. Sabe, Daniel, uma coisa assim, ó, estava falando aqui, eu estava pensando, também é papel da ONU gastar saliva. Pois eu imagino que um papel do parlamentar, né, além de propor legislação, de fiscalizar, também é promover debate, fazer a formação, e essa ferramenta que a gente tem hoje, de conversar contigo, permitir que o pessoal acompanhe e reflita, mande aí as suas observações, eu penso. Fazer política é lidar com orçamento, né? É destinar, nós vamos destinar para cá ou para lá. Isso é fazer política, né? E de repente a gente tem aí tanta dificuldade na obtenção de dados, de repente tem um governo que não quer fazer o censo, né? Não quer diagnosticar o que tem a nossa população. Mas acabar com a fome, diminuir a desigualdade, isso custa. Já tem esse estudo, quanto custou para o Brasil sair do mapa da fome, né? E quanto vai custar mais nós voltar a estar fora desse mapa, quer dizer, e ajudar também outras localidades a se libertar. A política pública ela não se esgota, ela vai mudando, a realidade vai mudando, e as experiências trocadas, a importância dos organismos internacionais em fazer essa inter-relação. Enfim, como é que tu enxerga? Quanto é que custou para o Brasil sair do mapa da fome? Já se tem esse cálculo? Quanto que o Brasil está economizando nos cálculos do Paulo Guedes para novamente justificar que a gente tenha gente passando fome em todo o Brasil? Ricardo, tu levantou, vamos falar tu, porque eu também sou gaúcho, vamos voltar com tu, a gente bota você, já que aqui a gente está... tu levantou uma questão muito importante, o orçamento público. Primeiro, muito pouca gente se interessa e sabe como funciona o orçamento federal, que é a base de tudo, para onde vão toda a decisão de todos os recursos, de todos os impostos que nós pagamos. Todo cidadão brasileiro paga imposto. No momento que você compra uma coxinha ali no bar da esquina, você está pagando imposto. Então, não diga eu não pago, todo mundo paga imposto. Né? Então, esses impostos vão todos para um bolo, que é o orçamento público federal. E esse orçamento é decidido entre o Congresso Nacional, logicamente, com o Poder Executivo, para onde que vão esses recursos que foram arrecadados. Muito pouca gente discute ou sabe para onde que estão indo esses recursos. Agora mesmo está se discutindo uma reforma tributária, e estão fazendo milhares, ninguém discute, eu não vejo discussões sérias, né, sobre reforma tributária. Então, os países desenvolvidos, todos eles, e olha que eu falo também países em desenvolvimento, o Chile, agora a Colômbia, as pessoas, elas estão preocupadas e elas estão ligadas no que está acontecendo. E eu não vejo o cidadão brasileiro, né, comum discutir questões tão importantes quanto o orçamento público. Você sabia, eu vou dar agora uma coisa muito importante, o Bolsa Família, que Bolsa Esmola, dinheiro do meu dinheiro está indo para alimentar vagabundo, que a gente escutava quando o Bolsa Família foi criado. Ele não custa nem 0,5% do PIB nacional. E o recurso é ínfimo, perto do quanto que, economicamente, o país ganhou ao tirar esse contingente de 40, 50 milhões de pessoas da extrema miséria. Os aumentos reais do salário mínimo também. Isso tudo faz com que injete dinheiro na economia. E você injetando dinheiro na economia, você dinamiza o processo econômico e mais pessoas vão consumir, mais empresas vão ter que produzir, mais gente vai se empregar. Então, tudo começa a rodar quando você injeta recursos. Por quê? Quando você concentra nas mãos de poucos, esses poucos não consomem. O bilionário, quando ele quer consumir, ele traz do exterior, ou ele viaja para lá, ele não consome aqui. O retorno para o país é ínfimo. Né? Eu não sei como é que as pessoas ainda não se deram conta disso. Então, você pega e diz, não, porque ele dá emprego. Não dá emprego, quem dá emprego é classe média, é o pequeno e médio comerciante. Ele é que dá emprego. As grandes conglomerações, hoje no mundo inteiro, já não dão mais emprego. Por quê? Porque eles têm recursos para contratar computadores
e robôs para fazer grande parte da sua produção, não precisa mais do ser humano com aquele trabalho repetitivo. Então, o custo da fome, ele é infinitamente superior ao custo do investimento em políticas públicas para você evitar chegar nesse ponto. E hoje nós calculamos no mundo, não vou falar do Brasil, mas no mundo, para erradicar a fome no mundo, existem estudos, hoje nós temos 690 milhões de pessoas que estão em situação de fome, extrema fome, né, fome aguda, que a gente chama, ao redor do planeta. Para que você acabasse com a fome no mundo, que é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável até o ano de 2030, seriam necessários investimentos da ordem de 200 bilhões de dólares anuais em políticas nessas regiões e nos países, não é para dar comida, mas políticas para integrar essa população à cidadania. Ou seja, você resolveria o problema através de cursos profissionalizantes, através de ajuda a pequeno agricultor familiar, através de ajuda para o cara fazer um pequeno negócio. Tudo isso está integrado no plano, custaria em torno de 200 bilhões de dólares anuais. Aí você fala, pô, então não vai acabar nunca, 200 bilhões de dólares é muito dinheiro. Perfeito, também acho. Agora, se a gente levar em conta que o mundo, ele gasta todo ano, quase 2 trilhões de dólares em armamentos, em armas, em exércitos, em bombas, em granadas, em caças. 2 trilhões de dólares. 200 bilhões de dólares dá quanto? Dá, se eu não faço o cálculo errado, dá o quê? 10% disso, né? Dos 2 trilhões. Então, 10% disso, você acabaria com a fome no mundo. E outra, você sabe que o Programa Mundial de Alimentos ganhou o Nobel da Paz esse ano. E as pessoas, poxa, um organismo que leva comida, por que ganhou o Nobel da Paz? O que tem a ver paz com comida? Tem a ver porque nós conseguimos fazer o nexo, a correlação entre paz e conflitos e guerra, né? Paz e comida. Aquele lugar onde tem fome, não existe paz. Por quê? Porque a pessoa está com fome, a contingente de população está com fome, e eles perderam a esperança, então o pai e a mãe já morreram de fome, o menino tem 15 anos de idade, passa um grupo armado, toma uma metralhadora, vem conosco para defender Já, Alá, Jeová, sei lá o quê, não importa qual é que é o tipo de ideologia, ele vai. Porque ele está totalmente sem esperança e ele está suscetível. Agora, se aquele grupo chegasse naquela região e o menino estivesse na escola, com pai e mãe, com comida na mesa, e dissesse, toma uma metralhadora, o menino disse, não, eu tenho um futuro pela frente. Eu vou estudar, eu vou conseguir. Então, ele não é mais suscetível. Então, toda região que tem fome, ela está preparada para os conflitos, para a guerra. E aí tu tem que gastar esse monte de dinheiro, os 2 trilhões de dólares, para enfiar míssil em cima da cabeça dessa população. E aí gasta muito mais, porque eles vão ser refugiados, eles estão fugindo, e vão tentar invadir, atravessar a nado nos barquinhos o canal o Mediterrâneo, tentar chegar nos países europeus, e aí eles gastam mais dinheiro para construir muro, para não deixar as pessoas... Ou seja, a gente está sempre fazendo o errado. Se a gente pegasse e fizesse hoje um pacto mundial, vamos acabar com a fome no planeta, vamos acabar com a extrema miséria. Ninguém quer que todo mundo seja igual, mas pelo menos que todos tenham as mesmas condições. Você conseguiria resolver, porque existem hoje tecnologias para resolver isso, mas ainda não tem o quê? Aquilo que o Josué de Castro dizia, vontade política para resolver o problema. É a mesma coisa aqui no Brasil. Você já erradicou uma vez, sabe como fazer, né? Então, por que está voltando? Por que está deixando voltar? Vontade política de resolver o problema. Então, é tudo vontade política, né? E a política com P maiúsculo, essa que a gente faz e tentar mostrar para as pessoas que existe um caminho, existe uma solução, e não aceitar esse discurso, o mundo sempre foi assim sempre vai continuar, isso faz parte, eles estão passando fome porque são vagabundos, não sei o quê, aquele discurso fácil, não aceite isso. Tá? Dá para a gente resolver, e nós vamos resolver. Não é que dá, a gente vai resolver. Eu tenho certeza absoluta que a gente está caminhando e a gente vai conseguir resolver. Nós estamos agora naquela curvinha de baixo, mas daqui a pouco volta a subir de novo e as pessoas vão se dar conta, né, dos erros que a gente cometeu e vamos colocar de novo as coisas no seu rumo.
Daniel, a gente tá aqui conversando tanto pelo canal da Resistência, pelo canal do Mandato aqui, Ricardo Blatz, por alguns outros canais aqui, tá aqui a Miziara Oliveira também dizendo que mandando aqui o recado também. Pessoal, eu vou pedir aqui, a Vera Leão falando, o golpe se deu por intermédio do Paulo Guedes, trilhões de reais para banqueiros vendendo e destruindo o país. Então, tem muita gente colocando comentário, eu vou colocar aqui, mas eu quero aproveitar, um abraço aqui para a Rosane, para a Miziara, para a Vera Leão, também aqui o Carlos, a Valquíria, em seguida eu vou botando os comentários aqui enquanto o Daniel vai falando. Mas eu quero aproveitar a tua experiência, viu? Alguém que está em Brasília há muito tempo, que já trabalhou em diferentes órgãos governamentais, né? Passou por Presidência da República, passou pelo Ministério da Educação ali no FNDE, e da importância que tem as políticas sociais dentro das áreas, né? O que é a política de assistência social, o que é a política de educação, tudo isso está integrado. Acabar com a fome não é simplesmente dar comida para a população. E num momento como hoje, né? As pessoas estão passando fome, mas também está faltando o produto de higiene, o acesso a um saneamento decente. Alguns estados do país ainda sofrem com o frio, agora tem um problema maior. Eu quero te perguntar assim, qual é o papel também dessas políticas específicas do Ministério da Educação? Como que naquele período que estiveste lá, o Brasil pôde contribuir através das políticas de educação, e o que está acontecendo hoje? Num período de pandemia, onde a criança está fora da escola, e mais do que está fora, mais do que a questão socioemocional de estar longe dos colegas, muito além de estar longe do ensinamento, grande parte da população brasileira estava dependendo da merenda escolar, né? Quer dizer, isso ajuda na soberania alimentar. De que forma que programas como esse desestabilizam o nosso atual quadro de soberania alimentar? O Ministério da Educação, para mim, em qualquer país do mundo, para mim é o principal. Eu sou daqueles adeptos, eu acho que primeiro o orçamento tinha que ser tudo que precisa para a educação e o que sobrar vai para o resto. A educação, em primeiro lugar, sempre tem que focar na educação. E a grande maioria dos países, eu estudei muito e viajei muito para a gente poder ajudar os países que nós estamos ajudando, e todos os países que se desenvolveram foi investimento maciço em educação, ciência e tecnologia, que estão na mesma linha, né? Então, pega a Coreia do Sul, pega todos os países nórdicos, todos eles fizeram o mesmo caminho, né? Investimento maciço em educação. Como você colocou, o Programa de Alimentação Escolar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Brasil tem um dos maiores e melhores programas de alimentação escolar do mundo. O Brasil, esse programa já serviu de paradigma, de exemplo para vários outros países, para a criação dos seus próprios programas de alimentação escolar. Por que ele é um dos maiores e melhores? Porque ele é universal, ele atende todas as crianças, se é filho do vereador Ricardo Blatz, se é filho do Daniel Balaban e está numa escola pública, tem o direito a receber alimentação escolar. Isso não acontece em quase nenhuma parte do mundo, né? Eles estratificam por classes. Aqui no Brasil, não. Está a escola pública, tem o direito de receber alimentação escolar. E isso faz com que receba os alimentos, são 42 milhões de estudantes, desde as creches. O mais importante, é um dos poucos programas que atende creche. Então, o Programa de Alimentação Escolar brasileiro começa a partir de 6 meses de idade, quando as crianças estão matriculadas em creches públicas, até o final do ensino médio. E na época que a gente estava no FNDE, o programa ele só atendia o ensino fundamental, que era aquele 1º ao 8º ano. Hoje são 9, naquela época eram 8. Né? Então, hoje aumentou-se, né? A gente aumentou para 9 anos, mas o mais importante, colocou para as creches até o final do ensino médio. Isso foi extremamente importante, e vocês sabem que um dos fatores que tirou o Brasil do mapa da fome foi a expansão do Programa de Alimentação Escolar. É só pegar os relatórios da ONU e você vai ler isso, porque as crianças, 42 milhões de crianças sendo alimentados, e outro programa ele virou um programa de merenda e passou um programa de alimentação. Ou seja, hoje as crianças têm alimentos na sala de aula, então, nas escolas.
Então, é um alimento e organizado por nutricionistas, ou seja, balanceado, não pode mais refrigerante, não pode bebida açucarada, não pode aqueles biscoitos recheados, aquelas porcaria que a gente comia muito e que hoje não pode. Hoje pode, é alimento e ligado a pequeno agricultor familiar. Pelo menos 30% tem que ser comprado direto do pequeno agricultor familiar. Então, você veja, um programa de alimentação que é do Ministério da Educação, mas que também é aliado com um programa que é da compra do agricultor, que estava dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? E é um programa de saúde, porque tem uma nutricionista que congrega e também as crianças acabavam tendo uma alimentação mais saudável que tinha reflexo na questão de saúde pública, porque hoje 90% dos nossos problemas de saúde vêm da má alimentação. Quando você cria e mostra para a criança já uma alimentação saudável, ela vai ser um adulto que vai passar dos 100 anos para desespero de alguns, né? Mas a gente tem que estar preparado para viver toda a população mais de 100 anos. Então, então tudo isso está interligado. Então, todas as políticas públicas são extremamente importantes. E eu vou citar uma aqui para vocês, o SUS, Sistema Único de Saúde. Imaginem se o Brasil não tivesse aquele que era tão atacado, tão xingado, tão vilipendiado, né? O chamado Sistema Único de Saúde. Se nós não tivéssemos Sistema Único de Saúde, a gente tinha passado de milhões de mortos por conta da pandemia. Se hoje nós temos ainda, né, 400 e pouco, é por conta do SUS. Então, esse é um dos melhores e maiores sistemas de saúde pública do mundo, que nós devemos defender. Se alguém um dia disser, quero acabar com o SUS, não pode, não aceite. Quero acabar com o programa de alimentação, são programas de Estado, são políticas de Estado, que o Brasil levou muitos anos para conquistar. Então, não pode deixar com que algum aventureiro, em alguma situação, seja ele quem for, queira destruir e não colocar nada no lugar, porque vocês já viram que toda vez que querem fazer, mexer, ninguém pensa em algo melhor, eles pensam em destruir. Então, política pública, ela tem que ser perene, tem que ser defendida como vocês defendem os seus candidatos do BBB, que todo mundo discute no dia a dia. A gente tem que começar a discutir política pública e começar a colocar ele na pauta do dia. No dia que o nosso cidadão brasileiro, começar a discutir esses assuntos que realmente importam na mesa do bar, no dia a dia, assim como a gente discute futebol, assim como se discute programa de televisão, o Brasil vai dar um salto de qualidade, porque as pessoas vão estar integradas na política e não vai mais haver esse tipo de destruição. Esse tipo de destruição só tem campo fértil porque as pessoas não estão integradas no que está acontecendo. Então, aí é fácil para acontecer o que tem acontecido. No momento que as pessoas se integrarem na política, gostarem da política, discutirem as políticas públicas e defenderem elas como se fossem delas, porque são delas, né? Política pública de Estado é sua, é minha, é do Ricardo, é do cidadão. Todo cidadão, ele é dono dessa política. Então, se alguém quer mexer naquilo que é seu, não deixe, né? Pode mexer, mas desde que seja para aprimorar, que seja para melhorar, que seja para dar um salto de qualidade, não para destruir. Então, isso é importantíssimo que a gente deixe bem claro, né? E que os investimentos, isso eu posso falar com vocês com tranquilidade, eu sou economista, e todo economista sério sabe disso, o investimento em política pública é muito menor do que ter que lidar com as causas oriundas do não investimento, que é o que a gente está tendo que lidar agora. Então, é muito mais caro, né, você ter que lidar com a fome, com a pobreza, com a extrema pobreza, do que se tivesse investido lá atrás, continuado investindo nas políticas públicas de combate à extrema pobreza. Me diz uma coisa, Daniel, com essa experiência de ter trabalhado no governo, né, numa área importante que é financiamento de educação, estás aí há quase 10 anos nas Nações Unidas, então viu muita coisa, né? Viu experiências exitosas em todos os níveis, né? E uma mudança drástica das políticas de segurança e soberania alimentar há alguns anos. Aquela velha palavra, assim, vamos pensar globalmente e atuar localmente, né? Eu quero trazer um pouco, não só para o município de Santa Maria, que é onde estou aqui exercendo o mandato parlamentar, mas para todos os locais do Brasil, onde muitas vezes o município ele fica dependente, seja por relação financeira, dos outros entes da federação, e as suas ações, às vezes, não têm um alcance
pretendido em função dessa limitação. Mas existe a possibilidade, quer dizer, qual é a possibilidade dos municípios utilizarem as ferramentas, o assessoramento das Nações Unidas, dos seus diferentes órgãos, para avançar em projetos? Quer dizer, ou necessariamente essa relação das Nações Unidas é exclusivamente com o Estado brasileiro? Quer dizer, de que forma que se pode construir política pública, projetos pilotos, num momento como esse? Não, as Nações Unidas e toda a agência das Nações Unidas que tem atuação no país está disponível para fazer parceria com quem quer que seja. Pode fazer parceria com o município, com o Estado ou com a federação. Então, não tem qualquer problema. Inclusive, nós, quando temos ainda um acordo de cooperação com o município de São Paulo, com o Estado da Bahia, né, com o Estado da Paraíba, Ceará, nós temos várias ações com esses estados, ajudando-os a criarem políticas públicas. O município de São Paulo, ele trabalhou durante muitos anos tentando melhorar a alimentação escolar, inclusive, nós ajudamos. Eles queriam tornar toda a alimentação... É o maior município, né, da América Latina, oferece quase 2 milhões de alunos à alimentação escolar, e ele queria ser o exemplo, e nós queríamos que o município de São Paulo fosse exemplo para que toda a alimentação da merenda, da alimentação das escolas de São Paulo fossem orgânicas, fossem compradas do cinturão verde que existe ao redor, né, do município de São Paulo. E existia um projeto, foi feito um projeto para isso, a coisa começou a ir paulatinamente. Hoje não está mais, porque houve vamos dizer assim, uma decisão política dos novos. Não quiseram mais fazer esse tipo mas foi feito um acordo, e nós demos todo o apoio, né, à antiga administração para que ela conseguisse tornar, imagina, toda a alimentação orgânica, né, sem uso de pesticidas e tudo mais para as crianças, ou seja, as crianças teriam uma alimentação das melhores e mais saudáveis de todas, e São Paulo fazendo isso seria um exemplo para todos os demais municípios alavancarem, né? Então, isso é um exemplo de uma parceria que nós fizemos, exitosa, que funcionou, e nós temos também com vários outros entes da federação. Então, é aquele município que nos convidar, que nos convocar, a gente faz acordo de parceria e trabalhamos juntos para ajudar a melhorar através da nossa expertise, através dos exemplos que a gente tem ao redor do planeta, e também trazendo especialistas de todas as áreas, ajudando para conseguir dinamizar as melhores políticas públicas daquele município. Então, nós estamos sempre abertos para ajudar aquele município que solicitar. Logicamente, a gente só ajuda quem abre a porta e nos convida a entrar, né? Nós não entramos em casa que nós não somos convidados. Então, esse é mas sempre que nós somos convidados, a gente vai e aceita o convite e trabalha junto com o anfitrião. Com certeza, eu acho que eu ainda não conversei com o prefeito de Santa Maria sobre o tema, mas eu posso ter certeza que já na próxima semana nós vamos tentar encaminhar aqui, estabelecer quais são os projetos que a gente pode encaminhar pelo município de Santa Maria. E é muito importante demonstrar que quando a gente pensa, nas Nações Unidas é muito difícil de chegar, né? Hoje em dia tem o website, está vendo aqui uma manifestação que demonstra exatamente que a gente tem como fazer, através da política pública municipal, pelo menos amenizar, né, as políticas públicas que foram acabadas em nível federal. Daniel Balaban, nós estamos aqui já nos encaminhando para o final, tá? Eu te agradeço imensamente a possibilidade de participar com a gente. Esse espaço do Hora 13, nós estabelecemos, sabe que depois que veio a pandemia, muitas vezes muita gente enjoou de live, né? Agora todo mundo está falando de live, mas a gente colocou esse espaço com uma linha editorial aí de conversar sobre soluções políticas para os municípios, conversando com quem tem experiência. E com certeza a tua vinda aqui faz com que todo mundo que esteja nos assistindo aqui comece a pensar em formas alternativas de pensar o Brasil. O Brasil é um país que tem e teve muitas soluções para problemas muito complexos. E, lamentavelmente, nos últimos tempos, alguns desses problemas voltaram à ordem do dia. A fome é um desses temas. A gente espera que logo a gente consiga dar uma volta e entregar de volta uma política pública que seja capaz
de promover desenvolvimento não só para o Brasil, né? Para a América Latina, para a África. Quer dizer, a pobreza é um problema mundial, que o Brasil é parte disso. Te agradeço muito e coloco aqui as tuas manifestações finais, mandando um abraço para quem está nos acompanhando. Eu vou pedir ainda, o pessoal aí, ó, curte, compartilha, comenta. Esse papo foi ao vivo agora, mas vai ficar à disposição aqui pelo canal da Resistência, no canal do Blatz. Um abraço, obrigado, viu, Daniel? Muito bom contar com essa tua experiência. Ô, Ricardo, obrigado. Realmente um prazer conversar contigo e com todo mundo que está nos acompanhando. Eu queria, só para terminar, eu sou extremamente otimista, né? Então, eu acredito que se a gente quiser, se as pessoas realmente entenderem que dá para construir um município, um estado, uma nação, um mundo melhores, é possível, mas isso nunca vai vir de cima para baixo. Isso sempre a gente tem que aprender. A mudança só começa quando a gente muda os nossos pensamentos, a nossa forma de agir. A mudança está dentro da gente. Então, a gente mudando, a gente consegue mudar o mundo ao redor, mas a gente tem que mudar primeiro nós. Né? Tem sempre aquela figurinha, quem quer mudança? Eu! Né? E quem quer mudar? Aí todo mundo baixa a cabeça. Ninguém quer mudar, mas todo mundo quer mudança. Mas a mudança só acontece conosco. Então a gente tem que começar a olhar, né, as coisas e participar mais ativamente do processo político, seja no nosso bairro, seja no município, no estado, nos integrarmos à política, entendermos que ela decide o futuro dos nossos filhos, dos nossos irmãos, da nossa mãe e do nosso pai, ou seja, está tudo integrado. Então a gente tem que começar a olhar com mais seriedade e mais firmeza para a gente construir. A nossa democracia brasileira é extremamente nova, é só quem analisa, vê a história, vê que nossa democracia é muito nova. A gente ainda não aprendeu direito a participar ativamente do processo de cidadania. E eu acho que agora é um bom momento, é um momento de reflexão, que nós estamos passando por uma situação das mais terríveis. No futuro, os livros de história vão mostrar. Poxa, você viveu naquela época? Sim, eu vivi naquela época, foi terrível, foi muito triste. Então, nós estamos passando por essa situação e nós temos que refletir o que nós podemos fazer para melhorar o nosso município, nosso estado, nosso país e, consequentemente, o mundo. Isso está nas nossas mãos, está na nossa cabeça e está na nossa vontade. Vamos pensar firmemente nessa hipótese, tá bom? Valeu. Um abraço, Daniel, um beijo para todos. Valeu, muito obrigado. Eu digo assim, ó, mais do que muito obrigado, parabéns por esse trabalho. Com certeza, a tua disponibilidade de conversar aqui com o mandato aqui do interior, do fim do fundo da América do Sul, ele é muito motivador, né? É muito motivador e com certeza a gente vai conseguir, a partir dessa tua conversa, conversar mais e tentar aqui continuar pensando globalmente e atuando localmente. Valeu, um abraço, Daniel. Abraço a todo mundo que nos acompanhou. A gente vai encerrando, ainda dá tempo de curtir, compartilhar.